Paz do Senhor, meus irmãos, estamos em mais um momento nosso de reflexão da Palavra de Deus. E hoje eu vou ler com os amados um texto que se encontra no livro dos Salmos. Salmo de número 91, verso 7. Bem conhecido dos irmãos. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Lembra, irmãos, de um relato de um missionário. Ele estava trabalhando, irmãos, fazendo missões na América Central. E como muitos de nós sabemos, irmãos, aquela região ela é acometida por muitos terremotos, tufões. E o missionário, irmãos, ele construiu uma igreja, um templo de madeira em uma determinada área, daquela região. E por medo, irmãos, desses terremotos, desses tufões que vez outra aparece naquela região, ele colocou 2 placas na igreja. Justamente, irmãos, o verso que nós lemos, Salmo 91, verso 7. Na primeira placa ele escreve, 1000 pode cair ao teu lado e 10.000 à tua direita. E na segunda placa, irmãos, ele escreve, mas tu não serás atingido. E aí, irmãos, passa-se o tempo, ele segue em missões para outras regiões, e aí ele tem a notícia, irmãos, que um tufão, ventos fortes, terremotos estavam acometendo justamente aquela região ao qual ele tinha construído aquele templo, aquele templo de madeira. E aí ele ficou muito preocupado, irmãos, e decide voltar para visitar, para ver como ficou o estado lá, daquela região, em especial o templo, e as pessoas que ali congregavam, naquela igreja humilde. E, irmãos, no seu regresso, ele passa pela capital, muita destruição, grandes prédios, prédios luxuosos, hospitais, shoppings, e tudo, irmãos, foi destruído. E ele foi pensando, meu Deus, se tudo isso aconteceu com prédios, com estruturas tão fortes como estes, imagina o templo que a gente construiu. E aí ele foi passando pela capital, irmãos, as cidades maiores, e foi chegando, se aproximando da cidade ao qual ele havia construído esse templo de madeira. E, irmãos, a cada vez que ele ia se aproximando mais, ele foi percebendo, irmãos, que a destruição ela ia diminuindo gradativamente, à medida que ele ia se aproximando da cidade, onde ele havia construído esse templo de madeira. E, para sua surpresa, irmãos, quando ele chega diante do templo, o templo estava de pé para a glória de Deus, e a única coisa, irmãos, que o tufão, que o vento levou foi a primeira placa, e ficou lá pregado ainda, mas tu não serás atingido. E naquele momento, irmãos, o missionário ele glorifica ao nome do Senhor, e ele acredita, irmãos, no livramento de Deus, sobre o templo, sobre as pessoas que ali congregavam. E cada vez mais, irmãos, ele sente a ação de Deus, a ação e a força que há na palavra do Senhor nosso Deus. E qual é a lição que a gente, irmãos, pode extrair dessa história? Precisamos continuar confiando na palavra do Senhor. Pode, irmãos, todo mundo virar de ponta cabeça à nossa volta, mas a Bíblia diz que nós não seremos atingidos. Basta, irmãos, crer, assim como o missionário creu e lançou a sua sorte na palavra de Deus. E ali ficou evidenciado nas placas, irmãos, que ele pinta, irmãos, e prega na parede do templo. Aquilo demonstra, irmãos, confiança na palavra do Senhor. Então, meus amados e amigos que nos escutam, esse é o ensino, a lição que nós podemos trazer para o dia de hoje. Vamos crer na palavra do Senhor. Creia no Senhor, creia na sua palavra, e nada irá nos acontecer. Então, que Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, a sua casa, e como sempre eu quero orar abençoando teus projetos, no nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, em Tua presença, queremos render graças e louvores ao Senhor por esse momento de reflexão da Tua palavra. E Deus, que todas as pessoas que possam estar nos ouvindo
que nós possamos, meu Deus, lançar a nossa confiança no Senhor e na Tua palavra. Essa é a nossa súplica no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Como sempre eu peço, a tua ajuda em se inscrever no canal, que você possa deixar teu like, toca o sino e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser abençoadas pela palavra do Senhor nosso Deus. Deus te abençoe, um grande abraço.